ele acreditava em Deus, mas por causa da dor que ele estava sentindo, né, ele desejava a morte. Né? Todo mundo, quando está sentindo dor, né, é melhor morrer do que ficar sentindo dor. Né? A gente pensa dessa maneira, porque se morrer com Cristo, né, bem melhor do que ficar sentindo dor e sofrendo aqui nessa terra. Diz que ele coçava o corpo com um caco de telha, né? Uma coisa assim. A Bíblia Sagrada fala, né, que ele coçava. Nós vamos chegar nessa parte ainda. Em nome de Jesus. Autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Amém? Irmãos, eu acredito mais, né, na possibilidade de ser Moisés. Amém? Não podemos fazer nenhuma afirmação quanto a origem, né, quem escreveu esse livro. Não podemos fazer nenhuma afirmação, mas eu acredito mais em Moisés porque a região, deixa eu só ver se tem um mapa aqui na frente, vou mostrar pelo mapa para os irmãos e já volto. Esse mapa aqui, ó. Irmãos, está vendo aqui? Aqui está Israel. Aqui está Israel. Aqui está vendo o Mar Morto. Aqui é o Mar da Galileia. Está vendo? Esse pontinho azul aqui. Mar da Galileia atrás de Damasco. Hã? Mar da Galileia atrás de Damasco. Isso, Damasco aqui, no caso essa região aqui, no caso é a Síria, né? Aqui é o Mar da Galileia, aqui está o Líbano, né? Aqui é o Líbano, Israel e essa parte toda aqui, ó. Essa parte aqui é Israel. Percebe aqui, ó. Israel vem mais ou menos aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, né? Hoje em dia, irmãos, quando no milênio, quando for restaurada as terras, totalmente restaurada as terras de Israel, as terras de Israel vai ser isso tudo, mais ou menos tudo aqui, ó. Vai cortar daqui, vai pegar mais ou menos aqui, mais ou menos isso aqui que é a terra de Israel, porque os árabes praticamente né, eles vão, pelo que tudo indica, eles serão destruídos. Então Israel vai conquistar toda essa terra, né, para a glória do nome do Senhor. E aí o que acontece, irmãos? Provavelmente a terra de. Aqui está mostrando como se Uz dos caldeus, no caso dos caldeus, Ur dos caldeus é aqui em cima, tá? Agora Uz, irmãos, né, eles colocaram aqui, mas na realidade a localização exata é mais ou menos aqui nas terras de Midian, né, pelo que eu já estudei, é exatamente aqui nas terras de Midian. Eles colocaram terra de Edom, mas na realidade é as terras de Midian. Moisés, ele vivia aqui no Egito. Moisés vivia, eu acredito que seja Moisés por causa disso. Ele vivia no Egito. A Bíblia Sagrada fala que quando ele matou o egípcio, ele fugiu para as terras de Midian. Ele veio para as terras de Midian. Quando ele veio para as terras de Midian, né, a Bíblia Sagrada fala que ele se encontrou com Jetro. Só que Jó, ele tinha vivido muito antes de Jetro. Ele veio muito antes de Jetro. E a história nos conta que Jetro é neto de Jó. Amém? Jetro é neto de Jó. Então o que aconteceu? Os relatos históricos contam que Jetro contou a história para Moisés. Moisés, como era um homem letrado, né, ele escreveu, né, praticamente ele veio escrevendo toda a história de Jó. Então por isso que foi o primeiro livro a ser escrito, acredita-se que foi o primeiro livro a ser escrito. Mas não podemos fazer nenhuma afirmação, né, que seja realmente Moisés, né, o escritor. Né? Mas, né, tudo indica-se, a maioria dos pensadores acreditam mais que seja Moisés. Amém? Bem provável, né? Bem provável que seja ele. A história é mais provável. Justamente, por isso que porque fala. Ezequiel, que viveu em outra época e em outro totalmente distante. Não tem sentido. muito sentido, não, né? Vou voltar lá. Está ali para a gente poder continuar. Aqui, ó, as opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías
e até mesmo Esdras. Amém? Os que não acreditam no mover sobrenatural, os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma concha de retalho. Eles acreditam que um escreveu um pedacinho, outro escreveu outro pedaço, e na realidade, vou usar o microfone para ficar mais fácil captar o som no vídeo, tá? Então eles acreditam assim que, né, praticamente cada um escreveu uma porção, como se fosse uma concha de retalho, mas eu não acredito nessa hipótese também, amém? Eles fizeram alusão ao que eles já sabiam, agora escreveram. Justamente. Foi só um, verdade. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas, né? Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, né? Nós, no caso, somos o cristianismo histórico e conservador, somos nós, tá? Mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor, nós acreditamos assim. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, né? A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia atesta que Jó foi uma pessoa histórica porque ele viveu, realmente ele viveu, né? Como afirma Ezequiel e como afirma também Tiago, né? Vamos lá. Se me fala a memória, no livro de Hebreus também fala, né, sobre ele na relação dos heróis da fé, né? Acho que tem alguma afirmação sobre Jó ali, amém? O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, ele só poderia livrar a si mesmo, palavra do soberano Senhor, amém? Ezequiel 14:14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó, né? Tiago, quando fala da perseverança de Jó, né, ele está atestando, né, praticamente que Jó ele viveu realmente sobre essa terra. Como você sabe, pastor, diz, qual o significado de autenticidade? Autenticidade é autêntico, verídico, alguém tem outra palavra para me ajudar aí? Mais simples é verdadeiro. Verdadeiro, né? Entendeu? Como você sabe, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 11. Amém? Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 11. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que era da terra de Uz. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom. Está falando ao sul de Edom. Edom é aqui, então ao sul de Edom é Midian. Amém? Tudo indica que seja nas terras de Midian. Amém? E a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo a Babilônia. Aqui é a Arábia Saudita, o deserto da Arábia é tudo isso aqui, ó. Mais ou menos essa lista que está aqui, ó. Isso aqui tudo praticamente é o deserto da Arábia, né? E aqui, essa região, antigamente, é um pedaço, se você me fala a memória, não, Amaleque, acho que é aqui, se me fala a memória, Amaleque, não, é aqui mesmo, um pedacinho de Amaleque e tem um pedacinho de Midian aqui, amém?
A época de Jó, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Então, Jó viveu em alguma época que pode ser ou na época de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó. Por quê? Por que os historiadores, os estudiosos, chegou a essa conclusão? Nós vamos saber agora. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Vejamos a seguir. O sacerdócio como instituição ainda não existia, né? Então, a lei não tinha sido dada, né? Moisés, né? Foi a partir de Moisés que a lei foi dada, e a partir de Moisés, irmãos, o que aconteceu? Né? Passou a ter a instituição sacerdotal, aonde Moisés, por mandado de Deus, separou Arão para poder, irmãos, para poder estar administrando o sacrifício da casa do Senhor. Não foi assim? Antes disso, né, tanto Abraão, tanto Isaac e Jacó, eles faziam sacrifício. Por quê? Porque nesse tempo de Abraão e Jacó, existia o sacerdote lá. O pai de família, geralmente, ele era o sacerdote do lar. Então, se fosse nos dias de hoje, vamos supor, né, a pessoa que tinha o seu lar, ele tinha que apresentar o seu sacrifício, né, diante de Deus, o seu sacrifício diário, ou mensal, ou semanal. Ele tinha que ir lá, né, apresentar o seu sacrifício, né, e orar em favor de toda a sua família, que Deus abençoava, né? E você vai ver algumas passagens ali, igual teve um momento que Abraão, né, você vai ver um momento que Abraão ele colocou um sacrifício e os urubus veio comer o sacrifício de Abraão. Não sei se o irmão já viu essa passagem, né? A Bíblia Sagrada fala que Isaac erigiu também um altar ao Senhor, né? Quando geralmente eles erigiam um altar ao Senhor, eles faziam sacrifício ali, entendeu? Jacó, quando ele estava indo para as terras da Mesopotâmia, a Bíblia Sagrada nos fala quando ele parou ali em Peniel, né? Ele parou em Peniel. A Bíblia Sagrada nos fala, né, que ele teve um sonho, né, que havia uma escada e nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam, né? Logo depois que ele acordou, ele falou assim: eu vi, né, o Senhor, né, face a face, né? Praticamente eu estou, né, na casa de Deus. Isso que ele falou. Eu estou na casa de Deus. E pelo fato de dizer essas palavras, ele falou assim: esse lugar se chamará Peniel, que quer dizer, né, estive na casa de Deus, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, né, ele sempre prestava sacrifício pedindo perdão, né, pelos pecados dos seus filhos. Então, por isso que Ezequiel falou que, né, se Deus fosse acabar com tudo, né, se salvaria somente Jó. Os filhos de Jó não salvaria, porque Jó prestava sacrifício em favor, eles não preocupavam nem buscar a Deus. É Jó que buscava em favor da vida deles, né? Vamos lá. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Em parte, alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu junto com seus irmãos. Amém? Então, naquele tempo não era comum, né, as mulheres receberem herança, mas a Bíblia Sagrada nos fala que Jó deu herança, né, para as suas filhas juntamente com seus irmãos, né? Então, quem casou com as filhas de Jó também ficou rico, né? Vamos lá. O que não era permitido pela lei mosaica. Diga aos israelitas. Então, não foi depois da lei mosaica
que Jó apareceu, porque não era permitido pela lei mosaica, no caso, receber herança, né? Se um homem morrer e não deixar filho, transfira a sua herança para a sua filha, né? Transfiram a sua herança para a sua filha. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro, né? Eles quem? Os amigos de Jó, né? O consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Peça de prata aqui, irmãos, é a palavra grega kesitar. Só aparece em outras 2 ocasiões na Bíblia. Por 100 peças de prata comprou os filhos de Amon, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. E aonde essa passagem está? Em Gênesis, capítulo de número 33, 19. Então, esse termo kesitar só era usado lá no princípio em Gênesis. Então, tudo indica, né, que o livro de Jó, né, ele foi, né, praticamente escrito, né, nesse tempo aí, né, ele foi, né, trago a respeito desse tempo, amém? Vamos lá. Estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia, né? Na realidade é um livro que tem prosa e poesia. Prosa, nós sabemos que é diálogo entre pessoas, né? É uma prosa, né? O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética, né? Por isso que o livro de Jó, né, entre os assembleanos, é estudado como um livro poético. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Amém? São esses 5 livros, né, praticamente é o livro de Jó. Os irmãos que ainda não fizeram curso teológico, se os irmãos quiserem, nós já estamos tendo curso teológico aqui na sexta-feira, toda sexta-feira, né? Nós agora começamos, nessa semana, nós começamos os evangelhos, amém? O livro dos evangelhos, né? O próximo livro vai ser homilética, que é a arte de pregar. Vai ensinar você alguns meios para você aprender a pregar, amém? Quem não, né, ainda não teve aquela experiência maior de pregar, o próximo livro vai ensinar isso, amém? Então, os irmãos, mesmo que você não queira, né, fazer o ETAD, né, mas vai estar aberto para todo mundo poder aprender, amém? Em nome de Jesus, pode vir. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros livros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário, né? Fala, às vezes, quando a linguagem poética, às vezes traz romance, né? Às vezes, né, traz uma linguagem assim de rima. Isso vai depender da pessoa que está escrevendo. Vamos lá. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, amém? Porque no princípio, primeiro tem um prólogo, né? Que é um princípio no capítulo número 1 e o capítulo de número 2, né? Você vai ver um prólogo, né? que é o princípio, né? Vem tipo contando um pouco da história de Jó e vem fazendo tipo uma introdução do livro, né? Depois você vai ver uma prosa, depois você vai ver uma grande poesia, porque Jó, né, ele vai ter um extenso momento que ele vai estar falando, depois vai ter outras prosas, né, porque você vai ver um ciclo de, às vezes, vai estar Bildade, Zofar e Eliú, eles vai estar falando, tem outro aí que eu esqueci, esqueci o nome dele, Elifaz, Bildade e Zofar, né? A princípio eles que começam a falar,
Aí na outra prosa, aí já entra Eliú, né? Bildad, Zofar, Elifaz e Eliú. Ele é o mais jovem. É o mais jovem e praticamente foi o que entrou amaciando o negócio. Por mais que ele acusou um pouco Jó também no final, mas ele entrou um pouquinho, tipo assim, não, talvez ele tentou defender um pouco Jó na história, né? Ele entrou um pouquinho na defesa de Jó, tentando fazer com que Jó criasse um pensamento para ver de onde que era a origem, né, daquele todo sofrimento que ele estava. Agora os outros não, já entraram na acusação. Jó, olha, você está desse jeito, porque você pecou. Porque naquele tempo, no contexto daquele tempo, né, quando, até nos dias de hoje é assim, né, quando está acontecendo, a pessoa está enferma, a gente pensa assim, essa pessoa deve ter feito alguma coisa muito má, né, perante Deus, para estar sofrendo desse jeito, né? As pessoas logo pensam dessa maneira. Mas tem coisas que é o próprio Deus provando a vida do homem. Nem todas as provações, né, nem todas as provações é consequência do pecado. Existem provações, né, que praticamente é Deus provando. Amém? Por isso, pastor, que a Bíblia Sagrada fala que Jó era um homem reto, temente e se desviava do mal. Não tem como dizer, porque aí vai dizer que o livro de Jó é um livro herético, se dizer que Jó estava em pecado. Se a Bíblia Sagrada fala que ele era temente a Deus, era reto e se desviava do mal. Mas na época, para os irmãos dos amigos de Jó, né, o que acontece? Eles não conviviam muito de perto, porque a Bíblia Sagrada fala que os seus amigos vieram de longe, né? Então, na cabeça deles, Jó está pecando, né? Nós não estamos convivendo perto dele, mas Jó deve ter algum pecado escondido aí. Só que a Bíblia Sagrada fala que, pelo contrário, ele apresentava sacrifício, não só para a sua vida, mas pela vida, apesar que o sacrifício, irmãos, não salva ninguém, é a obediência. Mas pelo que nos mostra a palavra de Deus, e o próprio Deus testificando a respeito de Jó, que Deus falou para Satanás: olha, tem visto meu servo Jó, é reto e é íntegro. Irmãos, Deus não vai falar isso à toa, né, a respeito de uma pessoa, não. Nessa pessoa, ela tem que andar no mesmo para Deus tecer um elogio desse, né? Vamos lá. Pastor, quanto ao Eliú, que era o mais jovem, todas as vezes que eu estudei o livro de Jó, eu entendi que ele, por ser mais jovem, ele tinha mais temor, mais respeito. Mais respeito. Por isso que ele pegou leve. Talvez nem foi por causa de tentar entrar na defesa, né? Não, meu entendimento foi por ele ser mais jovem, ele tinha mais Respeito. E mais temor também a um ancião, uma pessoa Justamente, porque naquele tempo, né, o desrespeito, né, a um ancião era uma vergonha muito grande, né? Se uma pessoa, de repente, ela desrespeitasse uma pessoa mais velha, né, era um desrespeito muito grande. Nos dias de hoje, não. Né? Nos dias de hoje, praticamente as pessoas, né, agem totalmente de forma desordenada, né? Não tem, infelizmente. Eu fui criada assim, nesse temor. Mesmo que a pessoa mais velha estivesse errada, mas devido ao respeito, eu teria que ficar quieta, eu teria que concordar, teria que ficar calada. Eu fui criada assim. Eu esqueci de colocar aqui, só um minutinho. Até hoje, dentro do busão, você vê, né, que às vezes as pessoas mais velhas entram do ônibus e tem 30 pessoas sentadas, ninguém levanta para dar lugar para elas. Jovens, finge que não vê, não está nem aí. Terrível. É verdade. Irmãos, eu esqueci. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Glória a Deus. O que acontece, irmãos? A princípio, vamos dar continuidade aqui. Epa. Pequeno acidente aqui, mas já está sob controle. Vamos lá. Ele está literalmente organizado assim. Amém? O livro de Jó está organizado dessa maneira. Uma prosa nos primeiros capítulos, né, o prólogo que eu falei, né, o prólogo. Logo depois do prólogo, uma longa poesia no meio, texto intermediário, né, praticamente no meio ali de Jó, capítulo número 3, 1
até o 42:6, né, uma longa poesia. E depois o epílogo, né, praticamente o fim, né, está dando um fim ali ao epílogo, amém? Mas mais uma prosa no último capítulo. A organização do livro de Jó. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó. O que é um monólogo? Um monólogo é uma pessoa só falando, amém? Então, há um momento que, né, Jó sozinho ele começa a falar, né? E depois, existem 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. Ele faz, Bildad e Zofar, né? Praticamente, eles 3 ciclos. Um fala, ele fala, Bildad fala, depois Zofar. Depois Zofar, ele começa a falar de novo, Bildad e Zofar. Aí depois, no fim, né, Jó ele vem como se fosse entrando em defesa, e por fim ele começa como se fosse um diálogo entre Deus e ele. Lá no final, se eu não me engano, no capítulo número 38, né, é um diálogo entre Deus e Jó. Só que quando Jó fala, né, de repente quando Jó fala, ele, como eu posso dizer, ele fala, quando Deus vai dar a resposta para Jó, praticamente ele vem dando a resposta de que maneira? Porque esse aí não cabe ali, não, vai ter que puxar dali. Puxar daquele ali, aquela extensão, por favor. Aquela outra lado. Por isso que eu puxei do lado de cá. Então, irmãos, aí Jó, quando ele vai responder para Deus, quando vai responder para Jó, Deus ele responde em forma de outra pergunta. Entendeu? Vamos lá. Pastor? Oi. Nesse tempo aí, não sei se eu vou sair do assunto, mas é uma dúvida que eu preciso tirar. Sim. Esse tempo aí de Jó aí, existia, qual era a grade de população do povo assim? Tinha muita, essa região onde Jó passou essa provação, era muito populosa essa região? Você sabe dizer? Era. Essas cidades, as cidades maiores que existiam, né, geralmente havia uma população grande. É igual no Egito, né, eu acredito que isso depende da época de Jó, porque o Egito mesmo ele teve várias capitais, né? As capitais do Egito, né, elas foram subindo o rio Nilo, né? Primeiro começou lá embaixo com, esqueci o nome da cidade aqui agora, gente. Eu esqueci o nome das cidades, mas teve Mênfis, teve na época de José, Jesus, esquecia, teve uma capital na época de José, teve uma outra capital na época de Moisés, né? E eu lembro que na época de Moisés, né, a capital era bem perto da terra de Gósen. E o que aconteceu? Só que ela era antes da terra de Gósen. No caso, o rio descaía na terra de Gósen, passava primeiro no palácio para cair na terra de Gósen, que era a terra dos escravos. Só que a Joquebede, ela colocou Moisés na terra de Gósen, né? E pelo que nos dá a entender a Bíblia Sagrada, que o cesto, em vez de descer para o mar Mediterrâneo, ele subiu em direção do palácio, né? Para você ver que loucura, como que Deus ele trabalha, né? Era para ela colocar aqui, se a água, né? Se você entra num rio com uma canoa, um exemplo, né? E a água está indo para cá, a tendência é você descer, né? Só que o cesto ele subiu e foi para lá. Então Deus trabalhou de forma milagrosa. Para quê? Para que, né, praticamente os seus planos, né, se cumprissem para a glória do nome do Senhor. Amém? Oi. Quando eu sempre escutei o livro de Jó, e lá para o final, aquela parte que Jó fala assim, agora realmente eu conheço ele, antes eu ouvia falar. Na sua visão, você acha que talvez do início, entendeu? Quando fala no início, Jó, homem reto, íntegro, né, temente a Deus, seria porque ele não tinha uma intimidade ainda com Deus, pela essa fala, todo justamente. esse sofrimento que ele passou,
no final, ele fala agora, eu conheço ele. As tuas maravilhas. O que acontece? Com certeza. Por quê? O que acontece? É igual, às vezes, quando a gente vive na igreja, e às vezes a gente, por exemplo, você não teve nenhuma experiência. Um exemplo, de repente, você está vivendo na igreja e de repente Deus permite, está repreendido em nome de Jesus, uma enfermidade bater. Aí de repente, o que acontece? Aí você começa a ir para os médicos esperar, começa a sentir dor. Aí vamos supor que você passa uns 6 meses naquela enfermidade, um exemplo. Aí de repente, depois desses 6 meses, você faz campanha. Aí de repente Deus se manifesta talvez em sonho, né? E dá um sonho mostrando que vai te curar. Aí a sua fé, Você está contando o que aconteceu. aí o que acontece? A sua fé aumenta, né? A sua fé aumenta. Não, se Deus falou que vai me curar, eu estou acreditando. Aí de repente o que acontece? Aí você continua no propósito de oração, continua orando, buscando a Deus. E depois que, né, você continua, de repente Deus vai lá, de uma forma milagrosa, vai lá, né, faz um milagre, os médicos acompanhar você, fica maluco, né, começa a olhar e fala assim, né, mas não tem condições, não tinha como essa pessoa ficar boa, não tinha como essa pessoa ficar curada, né? Aí de repente você próprio reconhece, né, que Deus fez maravilha, né, em favor da sua vida. Ou então de repente você está vivendo dentro da igreja, ou talvez a área seja na área financeira, né? Talvez você está precisando, vamos supor que quando você entrou na igreja, você estava na miséria, estava vivendo uma vida de pobreza, de miséria mesmo, né? Estava vendendo o almoço para comprar janta, como diz o outro, né? Aí de repente, né, quando você está na presença de Deus, você passa a ser fiel ao Senhor, aí Deus começa a prosperar. Só que você precisa de uma quantia alta, e de repente, né, Deus vem lá, começa a mover céus e terra e faz com que essa quantia chegue em tuas mãos. Uma quantia que aos seus olhos você nunca pegaria uma quantia dessa em tuas mãos para poder resolver os teus problemas, né, e quitar todas as suas dívidas, né? Então, de uma forma milagrosa que Deus fez. Isso que ele faz? Aumenta a sua fé. Fala, Alessandro. Igual, eu sou testemunho vivo disso. Um dia eu tinha subido no monte, aí só faltava o último livro da Itália, né? E rapaz, as roupas lá, eu estava orando no canto lá, e quando eu vou orar, eu fico lá no tapete, lá em cima mesmo. Aí veio uma irmã, pai, de 200 metros acima, falou assim: eis que te digo, meu céu, Deus manda dizer a você que você precisa de R$50 na quantia para comprar um livro. Toma aqui, ó. Pum. Na Chegou hora. para você? Deu para mim assim, deu assim, pum. Aí eu fiquei assim espantado, né? Eu estava orando já uns 2 dias, estava com medo que como é que eu ia formar se não for no livro? Aí eu fui, peguei assim, agradeci assim, no mesmo. Eu tinha pedido no dia anterior, eu subi um monte, Foi muito de propósito, entendeu? Jejuando. Aí, pai, e outra vez também, eu tava com a mochila nas costas, pedindo a Deus que eu precisava vender 3 camisas para pagar o fornecedor. Eu orei a Deus, falei: Deus, eu quero vender 3 camisas. Entrei na casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida pela internet. Aí eu comecei a vender, vendi uma, vendi 2, vendi 3, aí eu ofereci a 4. Aí a moça falou: não, só vou comprar 3, a pessoa tinha pedido 3. Então assim, Deus ele faz, entendeu? Ele faz. Mas isso já aconteceu comigo também. Uma época, quando eu estava na escola de missão, precisava de X para algo. E aí eu fui pedir a Deus aquela quantia. Aí Deus me deu, né, aquela quantia exata. Eu falei: meu Deus, se eu soubesse, eu tinha pedido mais. a fé da gente é pequena. Veio a quantia exata. O que acontece? A gente às vezes, né, limita, né, sendo que Deus pode fazer muito mais, aí você fala assim: Senhor, para mim aqui, né, tá bom, né? E Deus sabe também da sinceridade do coração, né? Vamos lá. Seguido, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela renovação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Amém? Então, né, praticamente o livro ele age nessa ordem. Amém? Abundância de figuras de linguagem. O livro de Jó
irmãos, ele é seguido por metáfora. É tipo assim, as metáforas do livro de Jó, mais ou menos dessa maneira. O que é que você entende nos dias de hoje quando fala assim, fulano de tal bateu as botas? Morreu, né? Só que uma pessoa talvez que não sabe, vai bater a bota. Não é assim? Literalmente. Vai bater a bota, literalmente. Só que de uma linguagem figurada é o quê? Ele morreu. Não é assim? Então, você vai ver muito, né, desse tipo de linguagem, né, ele figurando, ele falando uma coisa, mas figurando outra. Amém? Vamos lá. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco, né? Se você, né, praticamente colocar metáforas, figuras, ilustrações, né? Se você fazer uma redação, por exemplo, e se você coloca figuras, ilustrações e a coisa dessa natureza, né, a sua redação ela vai ficar, né, mais fácil de se entender. Né? Igual, vamos supor que eu estou pregando a respeito do Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo, irmãos, é que move a nossa vida. O Espírito Santo, né, é o que vai adiante de nós e nos dá força. Né? O Espírito Santo, irmãos, é como se fosse uma gasolina para um carro. Né? Você sabe que o carro, para ele andar, ele precisa de gasolina. Né? Então, na sua mente, você já formula o quê? Sem a gasolina, o carro não vai andar. Então, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Né? Logo na mente, né, você já formula, né, essa figura. Amém? Vamos lá. Então, o texto, quando ele é trabalhado e você traz figura e traz ilustrações, as pessoas elas entendem de uma forma melhor. E foi justamente, né, o que se passou no texto, né, do livro de Jó. No livro de Jó, né, praticamente veio trazendo de uma forma clara. Né? Exemplo: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão, e chega ao fim sem nenhuma esperança. Né? Nos nossos dias não tem aquela máquina de tecer como nos tempos antigos. Só que eu já vi, né, lá em casa antigamente tinha uma máquina de costura, que ela tinha uma roda e minha avó ficava com um pedalzão assim, tchap, 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 tchap. Quando ela fazia com o pedal assim, o que acontece? Aquela roda ela rodava, né, de uma forma rápida, né? E quanto mais rápido ela rodava, mais a linha ela saía numa velocidade maior, né? Então o que acontece? Essa lançadeira de tecelão, os dias, meus dias correm mais depressa que a lançadeira de tecelão. Ele está querendo dizer que é de uma forma lenta? Não. Ele está querendo dizer, né, que é de uma forma rápida, né? Que ele está querendo mostrar aqui. Então é uma figura isso aqui. A lançadeira do tecelão é lenta ou rápida aqui, né? Então ela é rápida. Outras metáforas para se referir à brevidade da vida. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passe de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Amém? A tradução está diferente, está assim. Lembra-te que a minha vida é como um vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Sopro e vento na Bíblia é o mesmo, geralmente é uma palavra parecida. A palavra que é dada para sopro é ruach. Ruach é como se fosse, é um nome dado também para o Espírito Santo, tá? Para o Espírito, ruach. Ruach é R-U-A-C-H, é H, tá? Não é K não. Vamos lá. Hein, pastor? Diz. Mas o sopro, ele também promove o vento. O vento, justamente. Sopra, sai o vento, né? Justamente, né? E é mais leve do que o vento natural, que é produzido por Deus. Porque esse sopro a gente produz com a boca, né? Então ele é mais breve, não é mais breve, é mais breve,
mais curto. Justamente. O que que acontece? Minha vida não passa de um sopro. O que que ele está querendo dizer? Né, que a vida dele é insignificante. E esse perante a presença de Deus é significante. Nossa vida, na verdade, ela passa como um sopro. Porque se Deus quiser, irmãos, ele acaba com a humanidade toda se ele quiser. Né? Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Né? Então, quando ele fala dessa maneira aqui, né, está mostrando também a insignificância, né, da nossa vida. Né? Assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem nasce à sepultura não volta. Né? Assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Né? A nuvem passa, né? E depois você não vai ver uma nuvem parecidinha com aquela outra nuvem, né? Assim, idêntica àquela nuvem. Vai passar no céu, né? E vai embora, acabou. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Por quê? Porque no momento que ele está correndo, ele está fazendo força, a cara deles é de canseira, de dor, né? Quando a pessoa está correndo, fazendo força, não é uma face muito boa. Vamos lá. No livro também há um recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. O paralelismo sinônimo é grupo de dois versos, onde a segunda linha repete o pensamento da primeira linha, reforça o pensamento da primeira linha do verso. Às vezes fica assim, irmãos, aqui, ó, Jó 4,17. Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o Criador? Praticamente ele está falando a mesma coisa em duas perguntas, né? Nas duas perguntas que ele fez, né, praticamente ele está falando a mesma coisa, né? Só que só mudou, né, a colocação ali, entendeu? Mas, né, praticamente ele repetiu. Vamos lá. Paralelismo antitético. A segunda linha do verso faz um contraste com a primeira linha, um contraste entre os dois versos. Então, nova versão internacional está escrito assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém? Então, houve um contraste, né? O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então, houve um contraste ali. Paralelismo sintético. Completa ou aumenta o sentido do pensamento. Cria uma base e vai adiante. Jó 9:21. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. Amém? Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha vida. Então, é um paralelismo sintético. Completa ou aumenta o sentido do pensamento. Amém? Completa ou aumenta. Vamos lá. Terceiro tópico aqui. A natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Então, essa aqui, irmãos, é a natureza do livro de Jó. Porque praticamente é o tema do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Todo mundo às vezes pergunta, né? Meu Deus, mas por que eu estou passando tanto sofrimento? Eu vou na igreja, eu estou buscando, às vezes eu subo um monte, né? Estou ali orando, buscando a tua presença, estou jejuando, estou pagando o preço. E eu oro, parece que quanto mais eu oro, mais o mal está sobrevindo contra a minha vida. Toda pessoa, quem é que nunca parou para fazer essa pergunta? Eu acredito que toda a humanidade, né, já parou, né, para fazer essa pergunta. O porquê do sofrimento? Né? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica.
e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Porque os ímpios prosperam enquanto o justo sofre, né? Isso aqui, Jesus ele vem respondendo lá na frente do Novo Testamento, ele vem respondendo um pouco disso aqui, porque as pessoas que estão aqui nessa terra, né, estão, né, praticamente recebendo a sua recompensa aqui na terra. Também ficou muito frio aí agora? Aí ficou? Esse que eu vou desligar, vou deixar só aquele lá e ele vai dar conta, tá? A pressão já está frio. Vamos lá. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência dos pecados. O que acontece, irmãos? É o que eu falei com os irmãos a princípio aqui, né, que até nos dias de hoje, né, há esse pensamento que a pessoa está sofrendo por causa da consequência do pecado. Até nos dias de hoje as pessoas pensam assim, né? Aqui, ó, se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Então, né, esse pensamento ainda existe. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha, né? Para algumas pessoas, porque tem gente que é assim, ó, eu vou fazer um ato de caridade, vou sair e vou lá num dos lugares mais pobres da grande Vitória aqui e vou distribuir cesta básica, e aí eu vou ser redimido do meu pecado. Não é desse jeito, não é através de obras, né, que nós seremos salvos. Nós seremos salvos, né, mediante o sacrifício, né, que Jesus ele fez em favor das nossas vidas. Naquele tempo, né, o homem ele era salvo primeiro pela fé em Deus. Naquele tempo eles eram salvos pela fé em Deus e, né, através de um sacrifício que era feito de animal, que era apresentado em forma de expiação, para cobrir os seus pecados. Expiação, irmãos, é o ato de derramar o sangue animal, tá bem? É chamado de expiação. E é onde o homem ele alcançava a redenção. Redenção é o ato do sangue do animal, o animal pagar, né, o justo pagar pelo pecador, né? O animal ali que estava sendo derramado no sangue estava pegando, a morte do animal estava pagando o preço do pecado da outra pessoa, né? Então, pode falar. Não, igual você está falando a respeito das obras aí, tem um teólogo do Espiritismo que eu conheço, e já foi evangélico na Maranata há muitos anos, hoje ele é espírito kardecista. Aí eu falei para ele, na questão da obra, o que acontece? As obras, qualquer ser humano que ele faz a obra, ele não tem fé em Cristo Jesus, por detrás tem um tipo de vanglória. E vanglória por detrás. E outra coisa, se ele não tem fé em Cristo Jesus, ele não vai ser salvo, porque a Bíblia Sagrada fala: e se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se a pessoa não crê em Jesus, mas faz caridade, isso aí a recompensa que ele vai receber recompensa, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Só que a recompensa que ele vai receber vai ser aqui na terra, não vai ser lá no céu, porque só entra no céu quem aceitar Jesus como Salvador, né? E preste bem atenção, eu falei em algumas aulas passadas isso aqui e volto a repetir: tem que crer em Jesus como Salvador e tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tá? Se a pessoa não crê na ressurreição,
essa pessoa corre um risco de perder a salvação. Porque se ele não crê que Deus ressuscitou para poder salvar a vida dele, como é que ele vai ser arrebatado? Como é que ele vai ser ressuscitado no final dos tempos? Então, praticamente ele perde a salvação, né? Se ele não acreditar em Cristo. Essa é também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Amém? Irmãos, prestem atenção, a Bíblia Sagrada nos fala, né, que Jó, ele era um dos homens mais ricos, né, que existia naquelas terras, né? A palavra de Deus fala, né, em Jó capítulo número 1, Jó capítulo número 1, já está liguinho aqui, Jó capítulo número 1, faço questão de ler, é o 3, né? E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssimas agentes ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Então, ele era o homem mais rico do Oriente, né? Então, irmãos, eu vou te contar para você, a riqueza desse homem era muito grande, né? Muito grande mesmo. Vamos lá. E a palavra do Senhor fala que quando ele passou essa provação, ele não blasfemou com Deus Altíssimo, ele foi muito mais próximo do que a outra vez. A Bíblia Sagrada fala que dobrou, né? Recebeu tudo em dobro. Só não foi os filhos, porque na realidade houve um dobro nos filhos ali, mas na questão espiritual. Porque o que os primeiros 10 filhos não tinham, os outros 10 filhos tinham espiritualidade. Eles eram espirituais. Eu acredito, né, que esses filhos de Jó eram tementes a Deus, os outros filhos, né, que nasceram. Pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que foi o dobro também nessa questão espiritual, mas porém que eram 10.000 na terra e 10, né? De qualquer jeito, né? De qualquer jeito ele foi o dobro, né? Porque, né, ele teve ao todo 20 filhos, né? Vamos lá. Cercar de muitos amigos. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos, né? Porque até o próprio Satanás, ele crê e estremece, né? Agora, a obediência, irmãos, a obediência que é importante, a obediência a Deus, né? Todo mundo, né, tem que procurar ter obediência ao Senhor. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo, né? Satanás estava ali acreditando, né, que Jó só era fiel por causa da sua fortuna, por causa dos seus bens, mas que se faltasse os bens, como acontece com muita gente, né, irmãos? Tem gente que só é fiel ao Senhor enquanto ele está prosperando. A partir do momento que ele não prospera mais, né, ele não é fiel ao Senhor. E é uma coisa que nós temos que observar e buscar sempre da parte de Deus. Diz. Comigo foi o contrário. Eu fui do Senhor abastada e perdi tudo assim que comecei a servir o Senhor. E hoje eu estou pelo amor. Então, tem coisas que acontecem, irmã Graça, para a gente ter mais experiência com Deus. Talvez se a irmã permanecesse
né, com o dinheiro que a senhora tinha, né, não teria a experiência que a senhora tem hoje, né, com Eu certeza. quis trabalhar na minha vida, pastor. Então, Eu com era uma certeza. pessoa materialista, Demais da conta, né? mais da conta. Então, se permanecesse, o que acontece? Poderia, seu dinheiro, seu coração poderia estar apegado ao dinheiro de Deus. Por mais que estaria na presença de Deus, mas poderia estar dentro da casa de Deus e perdendo a salvação. Quando Né? eu me converti, pastor, a minha mudança já começou com a minha conversão. Porque no sistema religioso no qual eu me converti, chegaram uma vez numa escola bíblica dominical. Nós estávamos numa escola bíblica dominical. E chegou um dos grandes empresários da igreja, com a revista Veja, bradando para lá. Eu não esqueço essa cena nunca. Sim. E ele foi e falou assim, olha o que saiu na revista Veja, que nós que somos dessa denominação, somos conhecidos como povo riquinho. Aquilo, pastor, foi uma flecha no meu coração. E eu falei para o Senhor, eu não quero ser conhecida assim. Eu não quero ser conhecida dessa forma. E outra, quando eu era do mundo, quem eu admirava? Uma Lady Diana da vida, que hoje está embaixo da terra. Eu falo ela porque ela era da minha época, né? Nos anos 80, né? E aí as mulheres que eu admirava eram essas. Pois E é. aí um belo dia, né, a pastora doutora Edmeia Williams foi ministrar lá na igreja, nessa igreja que eu converti, aqui no interior do estado, e ela contou o testemunho dela, que ela também perdeu tudo quando ela veio para Cristo. E eu olhei para aquela mulher com aquela roupa aberta assim, eu me lembro como hoje, azulzinha, pintadinha, né, cheia de florzinha e aberta aqui, com os botões na frente, com a manga, né, com saião até o pé. Hoje ela mudou muito, mas nessa época ela era assim. E ela só tinha um relógio para olhar as horas, né? Uhum. E aí eu olhei para aquela mulher e eu falei, meu Deus, um dia eu quero chegar no dedão do pé dessa mulher. Eu quero ser do jeito que ela é, como ela fala, a espiritualidade dela, o conhecimento dela da Bíblia e a simplicidade dela. Pois é. Olha a diferença. Quem achava a Lady Di máxima, quem, né, estava com os olhos, né, naquilo que a Lady Di transparecia para a gente, era mais infeliz das criaturas, né? Era meu modelo, meu padrão de mulher. Aí Deus deu quebra, né? Praticamente. Então foi um processo, sabe, pastor? Foi um processo muito grande na minha vida. Hoje eu olho para mim e falo, será que existiu aquela graça? Às vezes eu pergunto para Deus, será que era mesmo? Né? Graças a Deus. Foi Deus... um sonho, foi o que aconteceu com a minha vida de lá para cá, né? É igual se todo mundo aqui fazer uma retrospectiva, né? Deus fez coisas maravilhosas, né, em favor da sua vida, né? Quem é você lá atrás e quem é você, né, aqui agora, né? Deus fez maravilhas. Vamos lá. Pastor, eu fiz uma pergunta para mim mesma na igreja, no hall de entrada da igreja. As senhorinhas de cabelo branco, né, que quando eu cheguei na igreja elas estavam pedindo sangue novo, né? E elas me colocaram como presidente da sociedade das mulheres, né? Não está aqui entregando ninguém. E aí elas falavam, irmã, você é uma bênção, irmã, você é uma bênção, irmã, você é uma bênção. Aí um dia aquilo foi me incomodando e eu falei para Deus, no hall de entrada da igreja. Eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar tudo, eu continuaria sendo uma bênção? Eu fiz essa pergunta para Deus. E Deus falou, vamos, quer pagar para ver? Né? Realmente aconteceu dele me tirar tudo. E a honra e glória do nome dele, né? Eu continuei sendo uma bênção por muitos anos. Agora que eu estou cansadinha. Amém. Mas continua sendo fiel a Deus, o importante é isso, né? O livro mostra como Jó se comportou nessa prova, né? Praticamente todo o livro você vai ver, né, como Jó ele se comportou. Jó, irmãos, ele não blasfemou, mas houve questionamentos. Mas quem é que não questiona a Deus no momento de uma prova? Todos nós às vezes questionamos, porque quando você está na prova, você quer saber a raiz, você quer saber o porquê você está passando por aquilo. Todo mundo passa por esse processo e não tem jeito, tá? Pode o homem compreender Deus? Outra pergunta, né? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando completou
como quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Nós estávamos falando de metanoia aqui agora, né? Praticamente a mudança que houve, né, na vida da irmã. Então, todo mundo que tem um encontro com Deus, ele sofre uma metanoia, ele sofre uma mudança de mente, né? Ele chega a um arrependimento dos pecados e a sua mente, né, praticamente ela se converte, ela sai do pecado e ela volta a viver uma vida de santidade perante a presença do Senhor. E foi isso que aconteceu também com o apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha conhecimento das Escrituras, ele tinha conhecimento de Deus, só que ele teve experiência com o Senhor. Depois da experiência com o Senhor, que praticamente ele, né, veio a se converter, né? Igual a irmã Cristina falou ali, a questão de Jó, né? Jó, ele tinha conhecimento de Deus. Alguém tinha chegado para Jó e tinha doutrinado Jó e falado com Jó: olha, Jó, né, você tem que servir ao Deus Criador dos céus, da terra, porque é Ele que tem dado toda essa riqueza para você. Ele tem que cuidar da sua casa, Ele tem que cuidar dos seus filhos. Então, Jó colocou aqui na cabeça: o Deus Criador dos céus, todos os dias, todo o tempo que eu puder, eu vou prestar um sacrifício, né, perante a presença desse Deus. E foi prestando sacrifício, só que não tinha tido, né? Jó só conhecia a Deus de ouvir, como está escrito lá no capítulo número 42. Eu só te conhecia, Senhor, né, de ouvir, mas hoje eu conheço as tuas maravilhas. Somente depois da experiência que ele teve, né, que Deus, né, praticamente colocou a enfermidade e retirou a enfermidade, né, foi que ele, né, passou a ver que tudo está no controle da mão de Deus. Por quê? O que Jó esperava, se você ler o livro, você está vendo ali que Jó a todo momento estava esperando a morte. Ele falava assim: só me resta agora morrer, né? Só me resta agora morrer. E aí, quando ele dizia dessa maneira, já todo momento esperando a morte, de repente vem o Senhor e começa a dar respostas em forma de perguntas para a vida dele. E foi quando, né, praticamente ele começou a buscar Deus de uma forma mais intensa, e a Bíblia Sagrada nos fala que ele começou a orar pelos seus amigos e praticamente, né, ele foi restaurado, né? Vamos lá. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentar. Então, a experiência, né? Viver e experimentar, né? Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Conclusão: nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Então, hoje praticamente nós só vimos um pouco da organização do livro, né? A forma que ele foi escrito foi uma forma literária, né? O gênero, né? E vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. E esses princípios são para todas as épocas e culturas. Então, o que Jó viveu serve para nós nos dias de hoje também. A experiência que ele teve serve também para as nossas vidas. Amém? O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Amém? O conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Vamos falar com as palavras, porque eu sei que os irmãos não fizeram o questionário, né? Eu passei a revista agora. Mas o que o profeta Ezequiel confirma a respeito de Jó? Que ele foi o quê? Íntegro, né? Reto. Ezequiel, capítulo 14, 14. Perseverança, né?
Ezequiel. Confirma que de fato foi uma pessoa real. Real. Amém? Real. Amém. Vamos lá. Cite exemplos em que os fatos narrados em Jó remontam ao período patriarcal. Cite exemplos em que os fatos narrados. O sacerdócio. O sacerdócio, né? O sacerdote do lar, né? Justamente, o sacerdote do lar, que existia na época, né? As filhas de Jó eram coerdeiras. Seus irmãos, né? A gente vê a justiça aí, né? Que ele era justo e reto, né? Então eu acho aí, pastor, que foi uma forma de justiça. Ele achava justo que as filhas dele fossem herdeiras também como os filhos. Eu vejo a justiça dele. Entendeu? Então minhas filhas também deveriam. Porque naquele tempo de Jó, na realidade, naquele tempo de Jó, não era feito isso. A partir da lei mosaica, eu tinha falado, eu fiz uma confusão, mas a partir da lei mosaica que isso passou a ser exercido, tá? Mas isso aí era uma justiça própria dele. Justamente, né, que foi criado no coração de Jó, né, para dar herança para suas filhas, porque naquele tempo não era de costume o homem dar herança para as mulheres. Não deixá-las desamparadas. Justamente. Como o texto de Jó está organizado literalmente? Em prosa, poesia e prosa. Amém. Eu fiz aqui correndinho. Porque o livro é rico em metáforas. Porque esse é um recurso estilístico, né, usado pelo autor bíblico, quando ele quer dar mais expressividade, maior vivacidade ao texto. Justamente. Qual é a principal questão apresentada no livro de Jó? Por que o justo sofre? Justamente. Né? A questão do sofrimento do inocente é a principal questão levantada no livro de Jó. Amém? E lembre disso. O livro de Jó mostra a fragilidade humana e a soberania de Deus. Amém? Lembre sempre desse pensamento que eu estou passando para os irmãos aqui nessa hora. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer a Deus. Irmãos, eu não preparei o café, porque os irmãos ultimamente não estão tomando café, eu trago café e os irmãos não tomam. Então, né, nós vamos dar um tempo, igual eu disse para os irmãos, qualquer dia desse, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos preparar um almoço. Aí cada um vai trazer um prato, nós vamos combinar, cada um vai trazer um prato e nós vamos fazer um almoço aqui para fazer uma confraternização. Eu quero ver se a gente consegue fazer isso todo mês, uma vez, um domingo do mês, que a gente consiga fazer isso, tá ok? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor e vamos agradecer nessa hora em nome de Jesus. Quando os irmãos estiverem orando, orem em favor da Abel. Abel não está nada bem. A missionária Adriana está praticamente terminando de recuperar, ela ficou praticamente 14 dias praticamente de cama, né? Não estava conseguindo andar para lugar nenhum, pelo fato da dor que ela estava sentindo, mas eu acredito que hoje, à tarde, ela já vai estar aqui conosco. Hoje pela manhã ela disse que estava sentindo coisinha pouca, né? Mas ela ficou ali repousando, porque ela quer estar aqui hoje à tarde, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E mais algum pedido de oração para pessoas enfermas? Nós vamos orar, amém? Diga. Pedi para um irmão da Igreja Batista, acho que é de Jardim da Penha, está internado com uma infecção, já tem quase 2 semanas. O nome dele é Jean Carlos. Amém. Em nome de Jesus. Eu vou pedir oração por. Deixa eu ver, pessoal de oração. Rogério Bongarte, está com câncer. Amém. Que Deus possa curar, o que Jesus vai curar. Jean Carlos e Rogério Bongarte. Bongarte. Amém. Vamos orar. Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor. Meu Deus, nós bendizemos, exaltamos a Tua presença, meu Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja a visitar, ó Deus,
a vida da Bel nesta hora. Meu Deus, para a glória do teu santíssimo nome, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja a trabalhar de uma maneira, meu Deus, grandiosa. Trabalha, Senhor, meu Deus, de uma maneira tremenda. Espírito Santo da verdade, ó Pai, eu peço ao Senhor, toma a vida da missionária Adriane, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai curando ela daquela enfermidade, de todo mal, para a glória do teu santo nome. Ó Senhor, em que nós lhe clamamos, ó Pai, que nós lhe buscamos, ó Pai, nesta hora. Santo Deus de Israel, ó Santo Pai de misericórdia, eu acredito no milagre. Meu Deus, nós acreditamos na tua grande bênção agora. Espírito Santo, aleluia, oh, aleluia. Toma a vida do Jean Carlos, toma a vida do Rogério Mogarte, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Esteja, meu Deus, a Pai, curar, esteja, Senhor, a libertar nessa hora. Toma o neto, meu Deus, da irmã Rosilene, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Repreende todo mal contra a vida dele. Garante, Senhor, pois com a vitória e a benção é que nós oramos desde já. E agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amados, de domingo próximo agora nós vamos estudar quem era Jó. Amém. Gostaria de contar, né, com a presença de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Não pegue na mão do seu irmão, mas despede dele com a paz. A paz do Senhor Jesus. Amém.